detalhes. A presidente Dilma Rousseff afirma que a crise econômica internacional afetou as finanças do Brasil. Dilma está no Equador. Dilma participou nesta sexta-feira em Quito da inauguração da sede definitiva da Unasul, grupo formado pelos 12 países sul-americanos. A pauta de hoje tratou da integração econômica e da livre circulação pelo continente. A presidente falou dos avanços da democracia ao mencionar as eleições deste ano no Brasil, Colômbia, Chile e Uruguai. Sobre a economia, Dilma afirmou que a crise internacional afetou profundamente o Brasil e os países da América do Sul. A presidente defendeu maior diversidade da produção local, baseada na exportação de matérias-primas. Professor, o comércio entre o Brasil e os países da Unasul aumentou muito, né, nos últimos anos. Esse eixo regional é suficiente para garantir uma boa política externa do Brasil? A gente deve olhar para o resto do mundo, Estados Unidos, China? Não, o Brasil, como sétima economia do mundo, né, tem um peso relativo importante, não pode abrir mão dos demais mercados, né? Então, na verdade, quando a gente pega a estrutura de comércio, de investimentos externos brasileira, ela é bastante diversificada. A integração no âmbito da América do Sul é quase que um processo natural, até pelas necessidades, né? Por exemplo, de integração logística, né? Por exemplo, uma saída pelo Pacífico pode ser muito interessante, estratégico para o Brasil, daí a importância da integração da infraestrutura no âmbito da América do Sul. Agora, isso não significa dar as costas aos demais mercados. Então, é preciso conduzir o processo de integração natural regional, mas, junto com isso, ter uma estratégia clara de inserção nos demais mercados. Doutor Delmanto, uma crítica muito recorrente que se faz à política externa do atual governo é que ele é muito complacente com países de orientação bolivariana, Equador, Bolívia, a própria Venezuela. Vale a realpolitik, na opinião do senhor, num momento como esse, na medida em que há muitos negócios com esses países, ou o Brasil deveria prestar mais atenção ideológica em relação a esses países? A questão da Unasul, ela é um sonho utópico. Ela, se um dia for implementada e vier realmente a ser implementada em todas as suas bases, com estradas cortando todos os países latinos, com uma integração realmente efetiva, o que não aconteceu sequer com o Mercosul, mas é válido o movimento de integração. O problema é essa politização. Nós vivemos num momento, em toda a América Latina, de muitos arroubos, digamos assim, bolivarianos. Nós respeitamos, evidentemente, a independência de cada país, mas há um radicalismo, inclusive uma preocupação muito grande em questões dos militares. A gente ouve em alguns dessa aproximação demais com esses regimes bolivarianos por meio do Unasul, ou seja, através de uma integração comercial que é saudável, cultural, trazer-se aí uma politização de toda a América Latina nesse viés de bolivarismo, não é? E isto traz consequências em relações com parceiros como os Estados Unidos, muito danosas para a nossa economia. Eu acho que nós deveríamos ter muito cuidado com esses vieses para o bolivarismo nessa ordem de coisas. Gostaria da opinião do senhor também, professor Lacerda, só que o senhor pode emendar já na resposta para a pergunta do Márcio Mendes, do Fernando Baixo e do Anderson pelo WhatsApp, que eles perguntam se essa crise mundial que a Dilma se referiu nesse momento não é aquela mesma que o governo Lula chamava de marolinha. É um desdobramento de uma mesma crise. Quer dizer, a crise veio lá em 2007, 2008 nos Estados Unidos, ela afetou a Europa, está longe da solução, porque a Europa vive um processo de desemprego altíssimo. O comércio mundial esse ano não vai crescer em termos de volume e os preços são declinantes. Então, isso é um balde de água fria para a América do Sul, que vive basicamente de vender commodities. Agora, eu não tenho a mesma preocupação com relação ao ponto de vista geopolítico. Eu vejo que o Brasil, como nação democrática, convive muito bem com as várias facções ideológicas. Eu não vejo nenhum risco de exacerbação desse processo. Eu vejo que o Brasil certamente partirá para o pragmatismo, né, no sentido de conduzir as suas relações de uma forma autônoma, né, com as várias tendências ideológicas, políticas, inclusive com mercados diversificados como os Estados Unidos.